Giovana e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Dor Crônica em Pessoas após tratamento com laser. A dor, ela é uma das causas mais frequentes da procura por atendimento de saúde e ela é considerada um fenômeno multifatorial. Ela pode ser classificada como aguda ou crônica, sendo aguda, é que tem duração mais curta e que pode ser decorrente de algum processo inflamatório, de alguma lesão tecidual ou alguma doença. Já a doença crônica, geralmente ela é persistente e a sua cura ela não ocorre num período menor que 3 meses de duração. E normalmente ela pode estar associada a uma causa que é identificável ou algum dano tecidual real. E no Brasil é estimado que cerca de 70 a 85% da população sentirá dor na coluna no decorrer da sua vida. O objetivo do nosso trabalho é avaliar o efeito da terapia auricular com laser sobre a dor crônica na coluna vertebral. A dor musculoesquelética é aquela caracterizada como uma dor persistente, uma dor recorrente, que se origina de parte de um processo de alguma doença, e pode afetar ossos, articulações, músculos ou tecidos moles, que estão relacionados. Os indivíduos que apresentam, que são portadores dessa dor musculoesquelética, normalmente eles apresentam limitações funcionais que gera grande dependência no seu dia a dia e comprometimento de suas atividades de vida diária. Para isso, as terapias não farmacológicas, elas ganham um papel muito importante e elas são primordiais. Por quê? Elas são capazes de modular a transmissão dos sinais de dor, elas alteram a liberação de endorfinas e neurotransmissores endógenos, e com isso a gente vem trazer um pouco da acupuntura, que é uma técnica milenar, originária da medicina tradicional chinesa, que tem a aplicação, o estímulo de pontos pelo corpo, Com isso, com o progresso tecnológico, a gente percebe que está tendo bastante avanço dessas técnicas, terapias não farmacológicas, e com isso hoje a gente vai falar um pouco da auriculoterapia com laser de baixa intensidade, que consiste na aplicação do laser nos pontos de acupuntura, como fonte de estímulo, ou nos pontos dolorosos. Consiste, então, em um ensaio clínico randomizado que foi controlado com um avaliador mascarado. Os voluntários, eles foram divididos em 2 grupos, um grupo controle com N de 23 pessoas e um grupo experimental com N de 24 pessoas, em que eles receberam 10 sessões no total, de terapia auricular com laser, com a frequência 2 vezes na semana. Foi utilizada a escala numérica de dor, para mensurar o menor nível de dor nos últimos 7 dias antes dos momentos da avaliação, e foram preconizadas 3 avaliações nesses indivíduos. Uma inicial, uma final, imediatamente após a última sessão, e uma última avaliação 15 dias após o término da intervenção, que é chamada de follow-up. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Alfenas. Como resultado, a gente traz que na comparação entre grupos, os resultados eles foram significativos, entre os grupos nos momentos pós-intervenção e no follow-up, e na análise intragrupo houve uma redução significativa dessa variável no grupo experimental, entre os momentos pós e pré e entre o pré e o follow-up. A gente traz, na literatura é possível a gente perceber que o laser de baixa intensidade, ele apresenta sim uma ação analgésica e anti-inflamatória quando ele é aplicado diretamente nos pontos dolorosos e ao ser aplicado também nos pontos de acupuntura, porque eles geram efeitos específicos no cérebro, na microcirculação, como o aumento da velocidade, o fluxo sanguíneo e da oxigenação, respectivamente. Então, a gente conclui que essa intervenção proposta ela foi eficaz na diminuição da variável avaliada, resultado que foi mantido no follow-up, e que é uma técnica de muito fácil aplicação, que não possui efeitos adversos, apresenta significativa aceitação pelos pacientes, não é invasiva e ela pode ser aplicada de modo multiprofissional em todos os níveis de atenção à saúde. Essas são algumas referências.
Olá, meu nome é Carolina, eu sou acadêmica do 4º ano de enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa e o título do meu trabalho é Educação e Saúde em uma Comunidade Indígena, um relato de experiência. Falando um pouquinho sobre a introdução, a educação em saúde, ela visa a conscientização sobre a situação de saúde e prevenção de doenças. Na comunidade indígena, é necessário que os profissionais de saúde articulem uma estratégia de promoção à saúde que respeite a organização cultural. O objetivo do trabalho foi relatar uma ação de educação e saúde realizada em uma comunidade indígena em um município no interior do Paraná. A revisão de literatura, os estudos nos trazem uma escassez de informações sobre a saúde indígena no Brasil, visto que existe a falta de fornecimento de informações relacionadas aos atendimentos nas comunidades. Porém, um levantamento feito pelo Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas mostrou que 1 a cada 3 indígenas mulheres entre as idades de 40 e 49 anos possuem hipertensão. Uma parte dessas mulheres entre 18 e 49 anos de idade apresentavam glicemia alta e 1/3 das que tinham os exames alterados não utilizavam nenhum medicamento de controle. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, a doença mais prevalente notificada pelo CIASE, que é o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, é a sífilis, com 892 casos de sífilis adquirida entre os anos de 2015 a 2017, enquanto que a AIDS, entre os anos 2000 e 2017, foram diagnosticados 1.042 indígenas infectados pelo vírus. A metodologia, a ação foi realizada no município de Cândido de Abreu, no interior do Paraná. Estavam envolvidos 36 acadêmicos do curso de enfermagem e 2 docentes supervisoras de uma instituição superior de ensino. A população-alvo foi a comunidade indígena Caigangue e as atividades foram realizadas em setembro de 2019, em uma manhã abordando assuntos distintos. Falando um pouquinho sobre os nossos resultados, os acadêmicos realizaram educação e saúde para cerca de 200 indígenas. Os temas abordados para o público-alvo foi hipertensão arterial para adultos e idosos e diabetes, e para adolescentes e jovens foi sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis. Para a abordagem, desenvolveu-se material educativo, respeitando a cultura indígena a saber. Utilizamos folders, banners, cubos de perguntas e respostas e dinâmicas em grupo. Ainda realizou-se uma palestra com tradução simultânea para a língua caigangue. E também fizemos a aferição de pressão arterial. A população participou efetivamente e mostrou bastante interessada em adquirir novos conhecimentos. A discussão, devido à questão cultural, este grupo se tornou mais suscetível a agravos de saúde. Assim, as oficinas ministradas tiveram como objetivo empoderar a comunidade quanto aos bons hábitos alimentares e prevenção de ISTs. Como considerações finais, obteve um resultado positivo. A população mostrou-se interessada em adquirir os conhecimentos e é importante fomentar estratégias educativo-preventivas periodicamente, com vistas à melhoria da qualidade da vida dos indígenas. Como contribuições e implicações para a enfermagem, a educação em saúde, quando bem construída, ela faz toda a diferença, ainda mais para uma população que necessita deste instrumento. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Nicolas. Vou apresentar o trabalho intitulado Educação Sexual na Escola, relato de experiência. Inúmeras são as mudanças físicas e comportamentais expressas na adolescência. Sendo assim, a educação sexual é de extrema relevância para a construção e a expressão saudável desses indivíduos, sendo um instrumento de orientação e reflexão acerca do próprio corpo. O estudo objetivou relatar a vivência de uma oficina educativa sobre sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis para alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Norteando-se na literatura, sexualidade é um conceito amplo e de representação diversa, dependendo das concepções culturais e históricas de uma sociedade. Sendo assim, ressalta-se a relevância do desenvolvimento de práticas de cuidado integral voltadas à saúde do adolescente, visto a amplitude da temática da sexualidade,
destacando as ações educativas que podem promover diálogo, troca de experiências e informações, bem como a autonomia desses indivíduos para o desenvolvimento saudável e seguro da sua própria sexualidade. A metodologia do estudo trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado no curso de enfermagem durante o módulo de práticas de ensino na comunidade trans. Nele foi realizada uma oficina numa escola municipal de ensino fundamental na cidade de Lagarto, Sergipe, tendo como população-alvo os estudantes do 6º ao 9º ano. Dos resultados, realizamos as palestras e a oficina em si sobre sexualidade, buscando desenvolver a temática, e para isso subdividimos os momentos em 3 etapas. O primeiro, nós abordamos os conceitos de sexualidade, bem como a percepção de cada indivíduo presente na oficina do que seria essa sexualidade, como ela se expressa. No segundo momento, nós destacamos as principais infecções sexualmente transmissíveis e buscamos, por meio da mostra de modelos anatômicos e exemplificação com slides, o que seriam essas doenças e bem como podem ser cuidadas. E no terceiro momento, fazendo uso principalmente dos modelos anatômicos, nós demonstramos as formas profiláticas e a utilização adequada dos métodos contraceptivos. Durante todas essas etapas, nós intercalamos com períodos de interação com os indivíduos ali presentes, buscando reflexões e dúvidas. Das discussões, os estudantes foram receptivos e participativos nas discussões, relataram diversas dúvidas com relação às possíveis doenças e os métodos contraceptivos, muitos deles alegaram nunca ter contato com a temática. Dessa forma, foi possível perceber a importância de tratar sobre a temática como promoção e prevenção em saúde de forma continuada e efetiva. A enfermagem atua de forma direta na promoção de saúde para os adolescentes, sendo de extrema relevância o papel do enfermeiro no debate dessa temática. Seria um facilitador e um catalisador de uma promoção adequada de saúde, seja como orientador, embasando as boas práticas, bem como um profissional transformador e acolhedor, promovendo conforto, aceitação e mudanças dentro de uma comunidade. Essas foram as referências utilizadas para a confecção do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria Augusta, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Enfermagem Unifal, e hoje estarei apresentando o trabalho Efeitos da auriculoterapia com laser associada à ventosa terapia sistêmica na dor crônica na coluna vertebral. Os autores desse trabalho são eu, Maria Augusta Brandt Paiva, a Ana Paula Aparecida Mantuani, a Érica de Cássia Lopes Chaves, a Denise Holanda Yunis e a Ligia de Souza Marino. A dor crônica ocorre quando sintomas dolorosos não cessam após um período de 3 meses ou ao fim do período de cicatrização. Essa persistência na experiência dolorosa pode interferir negativamente em diversas facetas da vida da pessoa, minando sua autonomia e qualidade de vida. Apesar de relacionada a uma diversidade de diagnósticos, muito frequentemente essa dor crônica ocorre devido ao comprometimento musculoesquelético na coluna vertebral, o que afeta mais de 20% da população mundial. Então, na tentativa de controlar esses sintomas, a terapia padrão no cotidiano médico é a prescrição de opioides. No entanto, eles apresentam uma série de efeitos colaterais negativos indesejados, como a sonolência, o sangramento gastrointestinal e a dependência, podendo levar, inclusive, a casos de overdose, o uso indevido desse analgésico, que tem acontecido mais e mais nas últimas décadas. Nesse contexto, as medicinas tradicionais complementares, como a acupuntura, a auriculoterapia e a ventosa terapia, surgiram como uma alternativa promissora, segura e eficaz no controle da dor. Nosso objetivo aqui foi avaliar os efeitos da auriculoterapia com laser associada à ventosa terapia em pontos sistêmicos de acupuntura sobre a dor crônica na coluna vertebral. Assim, nós avaliamos os resultados pré e pós-intervenção e seguidos 15 dias do tratamento de auriculoterapia com laser associada à ventosa terapia, e comparamos ele a um grupo controle, que não recebeu nenhum tratamento. Observando, então, a intensidade da dor nos momentos de avaliação, maior e menor dor nos últimos 7 dias, e o limiar nociceptivo frente ao estímulo mecânico na coluna vertebral. Também foram realizadas reuniões de literatura em cima dos seguintes temas: dor crônica de origem musculoesquelética, medicina tradicional chinesa, auriculoterapia com laser e ventosoterapia. Essa pesquisa ela foi um ensino clínico randomizado e controlado com avaliador mascarado, realizado em servidores, alunos e funcionários terceirizados da Universidade Federal de Alfenas, que tivessem entre 18 e 59 anos, queixa álgica na coluna vertebral há mais de 3 meses e pontuação superior a 3 na escala visual numérica de dor,
além de poder compreender o instrumento e disponibilidade de horário para as intervenções. Esses participantes eles foram divididos em 2 grupos por uma sequência aleatória, gerada em um programa de randomização por um pesquisador independente. O grupo experimental ele foi submetido a 10 sessões de auriculoterapia com laser 2 vezes por semana e 5 sessões de fantasioterapia 1 vez por semana, enquanto o grupo controle não recebeu nenhuma intervenção. Os 2 grupos foram avaliados em 3 momentos, antes do início de intervenções, após a última intervenção e 15 dias após o fim do tratamento, analisando as respostas da escala visual numérica de dor e o limiar nociceptivo frente aos estímulos mecânicos. Também foi realizada a caracterização sociodemográfica dos participantes em primeiro momento. De 107 voluntários elegíveis para o estudo, 44 foram incluídos na análise final. Na análise da variável de intensidade da dor, os grupos eram semelhantes antes da intervenção e se tornaram diferentes após a intervenção e no follow-up, sendo que o grupo experimental apresentou uma diminuição dos scores de intensidade da dor, assim como melhora clínica, e o grupo controle apresentou aumento dos scores. Quanto à maior dor nos últimos 7 dias, os grupos eram semelhantes antes das intervenções e se tornaram diferentes após a intervenção e no follow-up, sendo que o grupo experimental teve diminuição dos scores de maior intensidade da dor e o grupo controle se manteve homogêneo durante todas as avaliações. Já na avaliação da variável de menor dor nos últimos 7 dias, os grupos eram semelhantes antes e após as intervenções, mas se tornaram diferentes no follow-up, sendo que o grupo experimental teve diminuição dos scores, enquanto o grupo controle apresentou aumento dos mesmos. Assim, a gente pode ver que as dores crônicas na coluna vertebral, elas apresentam uma taxa de prevalência muito elevada na população, e que esses geram impactos muito negativos na qualidade de vida da mesma. E que a auriculoterapia com laser associada à ventosoterapia sistêmica se apresentou como uma terapia eficaz na redução da intensidade da dor e no aumento do limiar nociceptivo. A intervenção proposta se mostrou eficaz na diminuição da intensidade da dor e no aumento do limiar nociceptivo. Os efeitos da intervenção se mantiveram com ligeiras alterações dos scores no seguinte realização 15 dias após as sessões de intervenção. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e eu finalizo por aqui essa apresentação. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria Augusta, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Enfermagem Unifal e hoje estarei apresentando o trabalho Efeitos da auriculoterapia com laser associada à ventosoterapia sistêmica na dor crônica na coluna vertebral. Os autores desse trabalho são eu, Maria Augusta Brant Paiva, a Ana Paula Aparecida Mantuani, a Érica de Cássia Lopes Chaves, a Denise Holanda Yunis e a Ligia de Souza Marino. A dor crônica ocorre quando sintomas dolorosos não cessam após um período de 3 meses ou ao fim do período de cicatrização. Essa persistência na experiência dolorosa pode interferir negativamente em diversas facetas da vida da pessoa, minando sua autonomia e qualidade de vida. Apesar de relacionada a uma diversidade de diagnósticos, muito frequentemente essa dor crônica ocorre devido ao comprometimento musculoesquelético na coluna vertebral, o que afeta mais de 20% da população mundial. Então, na tentativa de controlar esses sintomas, a terapia padrão no cotidiano médico é a prescrição de opioides. No entanto, eles apresentam uma série de efeitos colaterais negativos indesejados, como a sonolência, o sangramento gastrointestinal e a dependência, podendo levar, inclusive, a casos de overdose, o uso indevido desse analgésico, que tem acontecido mais e mais nas últimas décadas. Nesse contexto, as medicinas tradicionais complementares, como a acupuntura, a auriculoterapia e a ventosoterapia, surgiram como uma alternativa promissora, segura e eficaz no controle da dor. Nosso objetivo aqui foi avaliar os efeitos da auriculoterapia com laser associada à ventosoterapia em pontos sistêmicos de acupuntura sobre a dor crônica na coluna vertebral. Assim, nós avaliamos os resultados pré e pós-intervenção em seguidos 15 dias do tratamento de auriculoterapia com laser associada à ventosoterapia e comparamos ele a um grupo controle, que não recebeu nenhum tratamento. Observando, então, a intensidade da dor nos momentos de avaliação, maior e menor dor nos últimos 7 dias e o limiar nociceptivo frente ao estímulo mecânico na coluna vertebral. Também foram realizadas revisões de literatura em cima dos seguintes temas: dor crônica de origem musculoesquelética, medicina tradicional chinesa, auriculoterapia com laser e ventosoterapia. Essa pesquisa ela foi um ensino clínico randomizado e controlado com avaliador mascarado, realizado em servidores, alunos e funcionários terceirizados da Universidade Federal de Alfenas, que tivessem entre 18 e 59 anos, queixa álgica na coluna vertebral há mais de 3 meses e pontuação superior a 3 na escala visual numérica de dor,
além de poder compreender o instrumento e disponibilidade de horário para as intervenções. Esses participantes eles foram divididos em 2 grupos por uma sequência aleatória, gerada em um programa de randomização por um pesquisador independente. O grupo experimental ele foi submetido a 10 sessões de auriculoterapia com laser 2 vezes por semana e 5 sessões de fantasioterapia 1 vez por semana, enquanto o grupo controle não recebeu nenhuma intervenção. Os 2 grupos foram avaliados em 3 momentos, antes do início de intervenções, após a última intervenção e 15 dias após o fim do tratamento, analisando as respostas da escala visual numérica de dor e o limiar nociceptivo frente aos estímulos mecânicos. Também foi realizada a caracterização sociodemográfica dos participantes em primeiro momento. De 107 voluntários elegíveis para o estudo, 44 foram incluídos na análise final. Na análise da variável de intensidade da dor, os grupos eram semelhantes antes da intervenção e se tornaram diferentes após a intervenção e no follow-up, sendo que o grupo experimental apresentou uma diminuição dos scores de intensidade da dor, assim como melhora clínica, e o grupo controle apresentou aumento dos scores. Quanto à maior dor nos últimos 7 dias, os grupos eram semelhantes antes das intervenções e se tornaram diferentes após a intervenção e no follow-up, sendo que o grupo experimental teve diminuição dos scores de maior intensidade da dor e o grupo controle se manteve homogêneo durante todas as avaliações. Já na avaliação da variável de menor dor nos últimos 7 dias, os grupos eram semelhantes antes e após as intervenções, mas se tornaram diferentes no follow-up, sendo que o grupo experimental teve diminuição dos scores, enquanto o grupo controle apresentou aumento dos mesmos. Assim, a gente pode ver que as dores crônicas na coluna vertebral, elas apresentam uma taxa de prevalência muito elevada na população, e que esses geram impactos muito negativos na qualidade de vida da mesma. E que a auriculoterapia com laser associada à ventosoterapia sistêmica se apresentou como uma terapia eficaz na redução da intensidade da dor e no aumento do limiar nociceptivo. A intervenção proposta se mostrou eficaz na diminuição da intensidade da dor e no aumento do limiar nociceptivo. Os efeitos da intervenção se mantiveram com ligeiras alterações dos scores no seguinte realização 15 dias após as sessões de intervenção. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e eu finalizo por aqui essa apresentação. Olá pessoal, eu sou Isabela Oliveira da Cruz dos Santos. Estou aqui para apresentar meu trabalho no Congresso Mineiro de Enfermagem. E esse trabalho tem como tema efeitos neuroprotetores da hipotermia na encefalopatia hipóxica isquêmica em recém-nascidos, tendo como autoras também Thalita Silva dos Santos, Caroline dos Santos Souza e Roberta Rodrigues Ferraz dos Santos como orientadora. Bom, a encefalopatia hipóxica isquêmica ela é uma síndrome que é caracterizada por diversas disfunções neurológicas que são evidenciadas por dificuldade respiratória ao nascer, diminuição do tônus muscular, da reatividade do bebê e dos reflexos primitivos. E essas disfunções são geradas devido a alterações metabólicas no tecido neural quando esse bebê nasce. Bom, e a hipotermia ela vai agir na minimização dos danos apresentados pela encefalopatia hipóxico-isquêmica, que são exatamente esses sintomas aí, esses sinais e sintomas que foram mostrados. Bom, o objetivo geral do nosso estudo é identificar a existência de efeitos terapêuticos da hipotermia em neonatos. Os objetivos específicos são demonstrar os benefícios da relação entre a hipotermia, como uma forma de intervenção terapêutica com a EHI em recém-nascidos e os aspectos que ainda inviabilizam essa prática como rotina. A revisão de literatura foi baseada nos DECs de encefalopatias, hipotermias e recém-nascidos. Metodologia foi uma revisão de literatura, a gente fez uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e se utilizou da Biblioteca Virtual de Saúde e da Cielo como base de dados. Utilizamos os descritores encefalopatia, hipotermia e recém-nascidos e ao final tivemos o acesso a 6 artigos com maior foco no estudo. Utilizamos a encefalopatia em hipotermia e encefalopatia em recém-nascido como uma forma de podermos alcançar estudos com maior foco e objetividade e ter esses 2 temas em associação no mesmo trabalho. Os resultados eles foram muito escassos, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, e tivemos grande dificuldade em ter um material com grande objetividade no assunto, e achamos necessário realmente fazer um trabalho com maior objetividade, com maior foco nos assuntos em associação. A maioria dos trabalhos foram publicados há muito tempo, nos anos de 2008 a 2011, e poucos trabalhos foram no ano de 2018. Então, tivemos uma comprovação da escassez desses estudos e uma importância de realmente falar sobre esse assunto. Bom, a discussão é bastante ampla
Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Bom, o mecanismo fisiopatológico da EHI consiste na diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro e através dessa diminuição vai ocorrer um feedback positivo. Esse feedback positivo vai ocasionar um retorno sanguíneo rápido e esse retorno sanguíneo vai levar a uma liberação de substâncias bastante nocivas ao tecido cerebral. E essa liberação de substâncias nocivas vai gerar uma oxidação cerebral e essa oxidação vai ativar também a cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória vai tentar atacar essa oxidação, vai tentar diminuir essa oxidação, mas o problema é que ela leva a uma necrose tecidual também. É um grande fator para a necrose tecidual. E os protocolos utilizados na EHI são apenas de sintomáticos, então esses sintomáticos não conseguem diminuir essa cascata inflamatória, não conseguem diminuir esse retorno do fluxo, não conseguem diminuir essa liberação de substâncias nocivas nem a necrose. Já a hipotermia, ela vai agir no atraso dessa cascata celular, na diminuição desse retorno venoso e, consequentemente, diminuir as sequelas geradas pela encefalopatia hipóxico-isquêmica. A hipotermia ela vai atuar na janela terapêutica da doença, que é um momento antes do retorno venoso, tendo como efeitos adversos o grande risco da hipotermia que vai levar o RN a óbito. Então, a hipotermia ela é utilizada de forma moderada. O que eu quero dizer com forma moderada? Ela é utilizada no valor de 32 graus Celsius a 28 graus Celsius, que é uma forma que não gera tantos riscos a esse RN. Porém, exige realmente uma monitorização criteriosa e bastante conhecimento sobre a prática. Bom, o método de HI, né, como considerações finais, é uma forma de tratamento bastante específica da encefalopatia hipóxico-isquêmica, porém a gente ainda tem muito risco se essa técnica realmente não for conhecida e não for feita de uma forma correta. E o que a gente traz de contribuição para a enfermagem é que o procedimento ele vai exigir muito conhecimento do profissional de enfermagem, vai exigir muita agilidade, muita tática criteriosa de monitorização devido à variabilidade de temperatura que o RN tem, que pode levar ele a óbito por hipotermia. E os benefícios da hipotermia, elas elevam os malefícios, elas superam os malefícios, desculpe. Então, é uma prática que tem que ser bastante estudada, porque ela diminui muito as sequelas que os RNs podem vir a ter futuramente, diferentemente dos sintomáticos. E aqui estão as nossas referências utilizadas para fazer esse estudo. Muito obrigada a todos vocês. Tenham um bom dia. Enfermagem na prevenção de queda domiciliar em idosos. Autores Jennifer Reginotes Bastos e Mônica Félix de Alvarenga. A Organização Mundial define idoso qualquer indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. Atualmente, o quantitativo de pessoas nessa faixa etária corresponde a 14,3% da população do país. Apesar disso, o IBGE aponta para que em 2060 esse percentual atinja 25,49%, que corresponde a quase o dobro do percentual atual. Tendo em vista que os indicadores de vida média e a taxa de mortalidade de um país ela faz relação direta às condições socioeconômicas dos locais e, consequentemente, ao atendimento de saúde, ações específicas para essa população devem ser realizadas para que a gente possa alcançar a saúde dessa população relacionada aos agravos que elas podem estar acometidas. O objetivo desse trabalho é traçar os principais fatores que possam causar a queda domiciliar em idosos e, a partir desse traçado, propor medidas que possam assegurar a prevenção dessas quedas, tendo em vista as causas identificadas anteriormente. Foi realizada uma revisão de literatura, nós dispomos todos os artigos sob forma de quadro, levando em consideração a causa, o perfil, o título, o autor e o ano e o artigo, para correlacionar aqueles fatores que são necessários para a utilização nesse trabalho. Foi realizada uma revisão integrativa. A princípio, nós tínhamos 14 artigos, mas mediante os critérios de inclusão e exclusão, nós chegamos a um resultado de 10 artigos que dizem respeito sobre a temática que nós buscávamos. São artigos publicados nos últimos 5 anos, eles foram encontrados na plataforma Cielo, em português, e eles foram posteriormente submetidos a uma análise crítica e sistemática para a gente apresentar sob forma daquele quadro. Os resultados obtidos apontam para que a principal causa de queda nos idosos no ambiente domiciliar tenha relação com fatores extrínsecos,
são relacionados a fatores mutáveis relacionados ao ambiente em que o paciente vive. São eles: o piso escorregadio, a má alocação da mobília, a ineficácia na iluminação, a necessidade de adaptações mediante as morbidades que são advindas da idade, a presença de tapetes ou objetos no caminho, e além disso, alguns dos artigos, que foram 4 estudos, eles fazem referência a patologias e o uso de polifármacos para tratamento dessas patologias, que também pode estar relacionado ao índice de quedas. Dado esses resultados, a gente entende que a queda em geral ela não é resultante de nenhuma prática perigosa identificada ao paciente idoso, mas sim são fatores relacionados ao ambiente e, por isso, algumas ações simples podem ser utilizadas para que a gente consiga atingir a prevenção. As ações são a instalação de barra de segurança, a utilização de pisos antiderrapantes, a adaptação de um corrimão no caso de haver escadas, a remoção desses tapetes no ambiente em que o paciente ele faz um movimento de deambulação, realizar a manutenção da iluminação, certificando de que ela está sendo efetiva para o que é necessário, e também alocar os móveis num local fora do fluxo de circulação desses pacientes. Dessa forma, a gente percebe que é muito importante que o enfermeiro ele tenha um olhar prognóstico quando ele vai fazer aquela visita domiciliar junto ao agente comunitário de saúde, porque nesse momento ele pode identificar alguns fatores que possam contribuir para a causa de quedas em pacientes idosos. Nesse momento, ações simples como essas mencionadas podem ser designadas a esse paciente para que a gente possa atingir uma segurança do paciente mesmo em domicílio. E aí a gente consegue identificar esses índices antes de que ocorra algum tipo de agravo, tendo em vista que os acidentes relacionados a quedas domiciliares são um dos principais agravos em saúde na população idosa. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Grace, sou graduada em enfermagem e atuo como técnica de enfermagem em um banco de olhos de Minas Gerais. Vou falar sobre a enfermagem nos cuidados oculares para a doação de córneas. A atuação da enfermagem ela é essencial na manutenção da saúde, mas é com frequência que nos deparamos com a realidade da morte. Nesse contexto, a equipe de enfermagem tem um papel importante na percepção de um potencial doador de órgãos e tecidos e nos cuidados, que vão permitir e garantir a efetividade desse processo. O objetivo, então, é relatar a experiência de um banco de olhos público de Minas Gerais em relação aos cuidados de enfermagem com as córneas dos potenciais doadores. O estudo é de natureza descritiva, tipo relato de experiência. Resultado. Então, eu pude observar que no banco de olhos existe um descarte de córneas devido a essas lesões relacionadas ao período de internação. Pacientes com morte encefálica, eles têm um comprometimento do fechamento das pálpebras, da lubrificação e da hidratação das córneas. Então, nos potenciais doadores de morte encefálica, deve ser feita a oclusão correta dos olhos, manter as córneas umedecidas com solução salina 0,9%, e proteger com pomada para evitar a ceratite por exposição. Em relação às conclusões, o que eu pude concluir é que o cuidado de enfermagem prestado a esse potencial doador, ele é fundamental na prevenção das lesões das córneas, E com isso, esses cuidados vão impedir que essa córnea seja inviabilizada para o transplante. E isso expressa uma medida de segurança ao paciente. Em relação às contribuições e implicações para a enfermagem, é que nessa perspectiva a gente pode notar a importância do conhecimento científico do profissional de enfermagem nos cuidados relacionados aos potenciais doadores, E com isso evitando a perda considerável de tecido, o que também vai refletir no receptor. Então, se existe uma perda de tecidos, esses pacientes que estão aguardando, eles vão ficar prejudicados. As considerações finais é que são necessárias atividades de capacitação para toda a equipe,
que pode ser estabelecer parcerias com os bancos de olhos e a disseminação desse conhecimento, né, sobre os cuidados práticos com as córneas enquanto potenciais doadores, né, criação de protocolos assistenciais, tudo para garantir a viabilidade desses tecidos para que seja efetivado o transplante. Obrigada. Olá, eu me chamo Yasmin de Oliveira Barbosa e, juntamente com os colegas Eslene Souza Araújo, Marcos de Oliveira Bispo e o professor Matheus Santos Melo, elaboramos o trabalho intitulado Ensino por Aprendizagem Baseada em Problemas, um relato de experiência de discentes de enfermagem. A metodologia ativa, ela estimula o discente a adquirir competências que podem ser técnicas, humanísticas ou éticas. Ela vai utilizar, então, de diversas estratégias pedagógicas que propõem uma aprendizagem significativamente crítica. A exemplo delas, temos a aprendizagem baseada em problemas. Ela vai ser fundamental para a formação de qualidade do futuro profissional de enfermagem. O objetivo, então, foi de relatar a experiência do discente de enfermagem numa universidade pública de Sergipe acerca da utilização da metodologia aprendizagem baseada em problemas durante a graduação. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que utilizou da participação de discentes do curso de bacharelado em enfermagem durante o terceiro e quarto períodos da graduação, utilizando de situações problemas influenciadas pela metodologia de problematização e aprendizagem baseada em problemas em uma universidade pública de Sergipe. Foi observado, então, que a metodologia se estrutura da seguinte forma. Inicialmente, o docente vai propor uma situação-problema para os discentes, e eles serão estimulados a apresentar os seus conhecimentos prévios e suas vivências individuais. Logo em seguida, é feita uma discussão entre os discentes sob a orientação do docente para estabelecer os objetivos em busca das referências sobre a temática. Em um outro momento, é feito o compartilhamento de todas as informações para solucionar os objetivos propostos e a situação-problema. Então, durante todo esse processo, vai ser estimulado o raciocínio crítico entre os discentes para solucionar problemas que são muito comuns na prática clínica de enfermagem. Então, a aprendizagem baseada em problemas ela vai facilitar a aprendizagem dos discentes, uma vez que é uma estratégia de ensino-aprendizagem muito importante no curso de enfermagem, visto que vai desenvolver habilidades necessárias para a prática do exercício profissional. Essas são as referências. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Daiane, sou acadêmica de enfermagem do 10º período do Grupo Ser Educacional. Falo aqui de Manaus. Hoje o trabalho apresentado é o ensino remoto emergencial em enfermagem em tempos de pandemia pelo Covid-19, escrito por mim, pela Amanda Thalita, Tainá Sarmento, Rosmarina de Mello e Fabiane Veloso. Esse tempo de pandemia do Covid-19 tem feito com que a sociedade enfrente diversos desafios e necessidades de adaptação em diversas frentes, seja ela de trabalho, seja ela de estudo. O distanciamento social, no contexto da educação superior, fechou várias universidades, passando a exigir um novo modelo de educação, um novo modelo de ensino, um novo modelo educacional, substituindo as aulas presenciais pelas aulas digitais, sejam elas EAD, sejam elas remotas ou estilo híbridos, fazendo com que se dure até períodos de pandemia ou pós-pandemia. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a educação do ensino superior e enfermagem frente à pandemia. Como método, usamos palavras-chave enfermagem, ensino superior e Covid-19 nas bases de dados Cielo, Gillax e Medline. É um estudo descritivo de revisão bibliográfica do tipo integrativa, realizada nos períodos de julho a agosto, encontrados 4 artigos para serem trabalhados.
Como resultado, tivemos a abrupta interrupção do ensino universitário presencial com o ensino remoto, fazendo com que os docentes e discentes de enfermagem se reinventassem nesse contexto de pandemia, sendo valorizado mais ainda o autoaprendizado. Então, se em sala de aula exigia-se mais do professor para se aprender, no ensino remoto se exige mais ainda do aluno para que ele se obtenha do ensino, para que ele obtenha mais ainda conhecimento. O interessante uso dessa ferramenta tecnológica de salas virtuais é que nas aulas de enfermagem se potencializou o trabalho dos envolvidos, tanto do discente quanto do docente, disponibilizado ainda as aulas teóricas, as orientações e atividades, assim como eram feitas em aulas presenciais. Houve um estímulo de participação de eventos científicos online, editais de fomentos e incentivos a pesquisas contra o coronavírus e os seus impactos diante da sociedade, estimulando ainda mais o ensino e aprendizagem dos alunos. Então, nós tivemos incentivo do governo no Trabalhe Comigo, né? Trabalhe com o SUS. Nós tivemos vários congressos em que os alunos puderam encaminhar, enviar trabalhos e serem aprovados. Muitas coisas para que o aluno desenvolvesse o seu conhecimento, aprimorasse o seu conhecimento e obtivesse ensino, não deixando de ter qualidade, e sim melhorando ainda mais o que se tem ouvido falar sobre ensino, sobre qualidade, sobre pesquisa. O repto dos docentes e enfermeiros em adaptar os conteúdos e dinamismo das aulas ao novo modelo recomendado não tiveram prejuízo algum no processo de aprendizagem. Ressaltou-se ainda mais a importância das instituições de ensino superior ter esta modalidade de ensino. Então, se sabe que, mesmo que acabe a pandemia, esta modalidade de ensino remoto vai continuar. Independente se for somente enfermagem, é um método que vai continuar e tem somente a agregar aos alunos, tanto aos discentes quanto aos docentes. A nova pandemia trouxe mudança para todo o sistema de educação e enfermagem. Ela está sendo tão valorizada neste momento, necessitando de uma adaptação de formação. É uma tecnologia que deve ser entendida como complemento, não como prejuízo, no crescimento acadêmico profissional. Tem contribuição de reinvenção da enfermagem, socialmente comprometida, oferecendo respostas eficazes ao próximo. Quanto à formação de futuros profissionais de enfermagem, é desafiador o contexto de educação virtual para algumas disciplinas, se fazendo necessário prática, assim o método remoto se apresenta insuficiente para habilidades exigidas em cuidar dos seres humanos. Ela trouxe conhecimento como teoria, porém necessitamos de prática para que possamos aprimorar o que temos como teoria, aprimorar ao cuidado do ser humano, aprimorar o cuidado do próximo. Por fim, esse é o nosso trabalho apresentado ao Congresso Mineiro de Enfermagem. Nosso muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaís, sou discente em enfermagem e hoje trago um relato de experiência que aborda o ensino remoto emergencial na graduação em enfermagem, uma reflexão discente. Os autores são Thaís Fernanda Nascimento, Aimee Rosa Paranhos, Thales Williams Queiroz e nossa orientadora Danusa Jesus Melo de Carvalho. Devido à pandemia do Covid-19, o mundo vivencia um vasto momento de mudanças e desafios repentinos. Com o distanciamento social, instituições de ensino superior tiveram que reorganizar suas rotinas para dar continuidade ao semestre letivo. É imperativo surgir impactos desse cenário sobre os discentes, tendo em vista a mudança repentina no modelo de condução do ensino. O objetivo é relatar a experiência de discentes de uma instituição de ensino superior privada com o ensino remoto na graduação em enfermagem.
Costa et al. Traz que a abrupta interrupção das atividades previamente planejadas em aulas presenciais gera impactos para todos os níveis escolares. Katman 2020 defende que, apesar de alguns discentes ter facilidade ao acesso à internet, os estudantes necessitam ver nela uma possibilidade e uma potência para a aprendizagem, tendo em vista que poucos usam como ferramentas de aprendizagem. Trata-se de um relato de experiência de discentes com o ensino remoto na graduação em enfermagem de instituição de ensino superior privada de Salvador, Bahia, que foi realizada entre março a julho de 2020. Bom, no decorrer da nova forma de ensino, pôde-se observar alguns pontos. A adesão ao conhecimento, realizada ao uso de novas tecnologias, despertar para a capacidade e inovação dos discentes através de diferentes oportunidades de aprendizagem, o modo de se reinventar no processo de formação e construção do seu conhecimento, além de estimular o protagonismo do estudante no movimento de ensino-aprendizagem. Nesse interim, outras questões foram identificadas no que tange a sensíveis dificuldades de acesso à tecnologia ainda presente na sociedade, limitando o acesso à aula e conteúdo. Aspectos pessoais também foram identificados, como a adaptação da nova rotina acadêmica e as atividades laborais, além do compartilhamento do espaço doméstico para as atividades acadêmicas. Os impactos gerados decorrentes das mudanças emergenciais conduzidas pelo momento, são inevitáveis. Mesmo com benefícios identificados, é imperativo salientar sobre a vulnerabilidade do acesso ao ensino remoto dos discentes. A partir dessa experiência vivenciada, ganhos e dilemas emergiram, mas o importante é atentar-se para uma adequada formação em enfermagem tão valorizada no momento. Aqui estão as referências, agradeço a todos pela presença e estou aberta a questionamentos. Obrigada. Fatores desencadeantes para a enxaqueca e a luta de um tratamento eficaz, uma revisão integrativa. Caracterizada por crises de dores de cabeça bilaterais ou unilaterais de início ardiloso mais progressivo, a cefaleia é dividida em cefaleia primária e secundária, podendo atingir uma intensidade moderada a severa, acompanhada de intolerância a ruídos, cheiros, luz, sinofobia ou vômitos. Como objetivo, tem destacar os principais fatores desencadeantes da cefaleia e os métodos terapêuticos. Trata de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. Foram consultadas as seguintes bases de dados: Cielo e Biblioteca Virtual de Saúde. Foram utilizados descritores de forma combinada por meio de operador Boolean-AND. Foram selecionados 15 artigos publicados no período de 2013 a 2020. Como resultado, nós temos: a partir da análise dos estudos, é possível, dentre os principais fatores contribuintes para o aparecimento da enxaqueca, vale destacar a alimentação inadequada, distúrbios emocionais, estresse, depressão, privação ou excesso de sono, fadiga e medicamentos. Há também uma forte relação entre a dor de cabeça com o tabagismo frequente, a falta de atividade física e sobrepeso. Discussão. Apesar da fisiopatologia da doença ser pouco conhecida e ainda não ter um tipo de tratamento eficiente, é notório que os sintomas da enxaqueca estão ligados ao estilo de vida adotado pelo portador. Considerações finais. Uma vez que a enxaqueca altera a qualidade de vida do paciente, os maiores métodos de prevenção e a melhora da patologia são a aplicação de intervenções com o intuito de minimizar seus fatores desencadeantes. Contribuições e implicações para a enfermagem. O enfermeiro é o profissional de saúde que passa mais tempo com o paciente, coletando informações e indagações. Dessa forma, saber os principais fatores desencadeantes da enxaqueca é essencial ao prestar o cuidado para uma educação em saúde eficaz. Referências e obrigada pela atenção. Olá, eu sou o Felipe e vou apresentar o trabalho Escape Nurse, um relato de experiência. Caso vocês tenham interesse, eu estou deixando um QR Code localizado logo acima
para acessarem o nosso site e ter mais informações sobre o Escape. Realizamos uma busca por metodologias ativas e chegamos na gamificação, que traz o uso de games no âmbito educacional, e da gamificação chegamos nos Escape Rooms, que favorecem o aprendizado de uma forma significativa e mais produtiva para o discente. Como objetivo geral, nós temos relatar a experiência de desenvolver e aplicar um escape game em calouros de enfermagem. Como específicos, nós temos a promoção da integralização, promover o trabalho em equipe e facilitar a comunicação em grupo. Traduzido de forma literal, a sala de fuga fortalece várias qualificações e faz com que o indivíduo pense fora da caixinha e atue com outras atribuições. Por exemplo, você pode pegar um tema específico e trabalhar em cima dele, para ele não ficar tão massivo, e transformar em enigmas que precisam ser solucionados, e solucionando o enigma, o indivíduo vai absorver aquele conteúdo. Então é um relato de experiência, com o qual participaram 23 calouros de enfermagem, e essa atividade foi realizada durante a recepção dos mesmos. Então foi uma forma de dar boas-vindas aos novos estudantes e inseri-los no primeiro dia de aula na universidade. O Escape tinha uma história onde hackers invadiram o sistema do hospital e os calouros precisavam salvar os pacientes. Para isso, foram desenvolvidas 5 estações. A primeira, com o combate a fake news, então eram questões de sarampo e imunização em geral, AIDS e HIV. A segunda estação era sobre órgãos nobres, então era o básico da anatomia. A terceira estação era sobre a Ana Nery, que é a precursora da enfermagem aqui no Brasil. A quarta estação era sobre um antídoto que eles precisavam encontrar para salvar um paciente que tinha sido infectado por um vírus desconhecido pelos hackers. E a quinta e última estação era o combate dos calouros contra os hackers. O Escape Nurse fez com que os participantes atuassem como um time, em prol de uma solução daqueles problemas. No entanto, dos 4 grupos que fizeram o Escape, somente um grupo teve um integrante com habilidades de liderança, liderando o grupo a resolver soluções e enigmas de forma coletiva. Então, esse integrante pensava em uma coisa, discutia com o grupo e juntos chegavam à solução mais rápido. Os demais grupos não tiveram um integrante de destaque como se fosse um líder, no entanto, todos trabalharam em conjunto em prol de resolver aquela solução e salvar os pacientes daquele hospital. Vale também contar que no começo todos estavam meio coagidos, tímidos, e com o tempo foram se soltando mais, participando mais, querendo terminar o Escape. Então foi perceptível que o uso dessa metodologia precisa ser mais estudada e mais trabalhada para fortalecer essas qualificações, ou seja, principalmente na enfermagem, que é o trabalho em equipe, o raciocínio clínico e lógico, a resolução de problemas e essa questão da liderança, que precisa ser muito bem trabalhada, e a comunicação. Aqui são nossas referências e, mais uma vez, caso vocês tenham interesse, aqui tem um QR Code com acesso ao nosso site com mais informações sobre o Escape. Muito obrigado! Olá, sou Marcos de Oliveira Bispo, aluno da graduação de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Venho apresentar, por meio desse vídeo, o resumo da espiritualidade e qualidade de vida de pessoas idosas. Tem como coautores Yasmin de Oliveira Barbosa, Eslaine Souza Araújo e Matheus Santos Melo. Introdução. O envelhecimento populacional ele tem aumentado a cada ano, e durante esse processo, a espiritualidade tem sido fundamental no enfrentamento de adversidades inerentes a alterações físicas, psicológicas e emocionais decorrentes de doenças crônicas e além de sequelas e outras limitações. O objetivo é verificar na literatura qual a relação da espiritualidade com a qualidade de vida dos idosos. Com isso, construímos um método que trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como questão norteadora qual a relação da espiritualidade com a qualidade de vida dos idosos. Realizamos nossa pesquisa utilizando os descritores em ciência da saúde, espiritualidade, qualidade de vida, idosos,
nas bases de dados LILACs e Cielos, combinados com operadores booleanos AND. Traçamos o critério de inclusão e critério de exclusão, sendo o de inclusão os textos completos gratuitos e de exclusão artigos que se repetem nas bases de dados e que não abordavam a temática. Inicialmente, tivemos o quantitativo de 78 arquivos que, após a aplicação desses critérios, restaram 8 artigos para esse resumo. O resultado diz que a espiritualidade ela interfere na manutenção do bem-estar dos idosos, uma vez que, a partir delas, os idosos encontram apoio e oportunidades para refletir e vencer os desgastes causados por perdas, proximidades com a morte e doenças crônicas que ocasionam sofrimentos físicos e psicológicos. Isso acontece principalmente porque durante a vida, muitas pessoas desfrutam da espiritualidade como uma forma de amparo para as perguntas existenciais e superação de obstáculos. Discussão. Dessa forma, a espiritualidade ela é uma ferramenta preditora na qualidade de vida dos idosos, já que auxiliam na manutenção, promoção e restauração da saúde mental, física e social, como, por exemplo, reflete no menor índice de suicídio, depressão e ansiedade, e um maior bem-estar, apoio social e esperança. Conclusão. A espiritualidade ela é uma estratégia de enfrentamento para superar os problemas advindos do envelhecimento, influenciando principalmente a qualidade de vida com o desenvolvimento de pensamentos e sentimentos positivos. A contribuição e implicação para a enfermagem, o estudo ele contribuiu para refletir sobre o processo de envelhecer, atentando à autonomia dos cuidados. Aqui estão as referências. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Daniela e eu vou fazer a apresentação do meu relato de experiência, do estágio acadêmico de enfermagem em clínica médica. Bom, os autores somos eu, Daniela Ribeiro, Aline Dias Almeida, Myron Lopes Silva, Natália Sampaio e a nossa orientadora Luciana Marques. Bom, o estágio hospitalar em clínica médica proporciona apoio disciplinar e pedagógico aos acadêmicos, com a finalidade de aperfeiçoamento profissional e a promoção da interação entre o conteúdo teórico-científico, e o conteúdo prático. O objetivo do nosso trabalho é relatar uma experiência de estágio acadêmico referente ao campo prático de estágio em clínica médica, do curso de bacharelado em enfermagem da Universidade da Universidade Estadual de Mato Grosso. Bom, o estágio hospitalar, ele corrobora positivamente para a excelência na formação acadêmica de nós estudantes, em áreas específicas, como na área da saúde, por exemplo, viabilizando e favorecendo o aprendizado de maneira universal. O trabalho na clínica, então, ele envolve a assistência ao indivíduo considerando as especificidades, de suas patologias e os cuidados, eles eram elaborados a partir dessas especificidades, onde era feita a instalação de sonda nasogástrica, sonda vesical de alívio ou sonda vesical de demora, a realização de curativos, o banho no leito, a administração medicamentosa, enfim. Este trabalho, então, trata-se de um relato de experiência em clínica médica, onde cotidianamente fazíamos visitas de enfermagem, com vistas a implementar a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, o registro ético-legal de cada paciente, o seu histórico diário e as prescrições de cuidados a estes pertinentes. Checávamos também os sinais vitais, administrávamos as medicações que eram prescritas, mensurávamos a ingesta nutricional e as eliminações, cuidávamos da sua higiene, dando banho no leito, bem como realizávamos curativo em feridas cirúrgicas, feridas por amputação, estomias, lesão por pressão e decorrentes de complicações de doenças crônicas, como por exemplo o diabetes mellitus.
Bom, o estágio, ele nos forneceu subsídios para o diagnóstico e para a elaboração do plano de cuidados específicos para cada paciente, né? Ele nos mostrou a realidade do trabalho após a academia, bem como os desafios vividos pela equipe diariamente e a análise dos pontos positivos e as falhas dessa equipe de enfermagem que era lotada na clínica frente ao enfrentamento das adversidades. Aprofundamos o nosso conhecimento previamente adquirido na academia à medida em que ele era exigido, a fim de otimizar o atendimento ao paciente. Então, vivenciar os conteúdos científicos estudados de maneira teórica durante todo o campo prático na clínica contribui imensamente na nossa formação profissional, além de ter um potencial de impulsionar o nosso aprendizado e proporcionar o aperfeiçoamento da nossa visão clínica como futuros profissionais enfermeiros. E estar em campo hospitalar permitiu e permite ao discente acessar experiências que não aconteceriam na teoria, considerando que unir o conhecimento teórico científico com a prática torna o estágio muito rico em aprendizagem e um desenvolvedor de grandes competências. Bom, no estágio, comprova-se a efetividade da implementação da SAI como norteadora do trabalho não só do enfermeiro, mas de toda a equipe de enfermagem, otimizando assim a tomada de decisões referente aos cuidados integrais e humanizados com o paciente e a recuperação deste. Bem, essas são as minhas referências, tá? E muito obrigada. Olá, bom dia, meu nome é Dandara. Meu tema foi Estágio Curricular Obrigatório de Saúde do Idoso na graduação de enfermagem. O estágio curricular obrigatório apresenta-se como uma ferramenta de aproximação entre a teoria e os serviços, pois vai viabilizar a prática de conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais aprendidos ao longo de todos os anos, influenciando positivamente na construção de um profissional técnico-científico a vivenciar atividades de acordo às bases legais. Nosso objetivo foi relatar nossa experiência de acadêmicas de enfermagem que vivenciaram o estágio Saúde do Idoso em uma instituição privada. A metodologia que utilizamos trata-se de um relato de experiência do estágio da disciplina Saúde do Idoso, realizado em um centro social urbano durante o mês de março de 2018. Resultados. As visitas aconteceram duas vezes no mês de março no Centro Social Urbano, com a parceria da instituição de ensino com o centro. Nosso público-alvo era os idosos previamente cadastrados nesse centro. E com essa prática, nós tivemos a oportunidade de trilhar caminhos e cenários de atuação capazes de edificar o exercício profissional, aprimorar competências profissionais com foco na saúde do idoso e desenvolver reflexão crítica e transformadora sobre a prática profissional. Discussão. Os encontros possibilitaram a inserção na realidade, vivência do papel do enfermeiro como transformador, colocar em prática conhecimentos, habilidades e valores, e principalmente valores adquiridos no componente curricular, aproximação do público-alvo, que daqui a um tempo vai ser a maioria da população,
e principalmente o desenvolvimento e reflexão sobre o senso crítico. Nossas considerações finais. Foi possível concluir que a prática é um elemento essencial e divisor de águas, pois oportuniza, ressignifica os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina e solidifica as competências profissionais esperadas. Contribuições e implicações para a enfermagem. O estudo possibilita a reflexão de importância do estágio, indicando a necessidade de debater mais um tema. Vale salientar que o profissional de enfermagem é peça-chave em todos os cenários de atenção à saúde do idoso. Por isso, deve estar apto a atender essas fragilidades e problemas de saúde. E aqui nossas referências. Obrigada.
Bom dia a todos, meu nome é Valéria Santos, sou discente do curso de enfermagem da Universidade do Estado da Bahia e nesse momento eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Estratégia para a Saída da Violência Conjugal, Vivência de Mulheres Quilombolas, cujos autores são Valéria Santos, Josenilde Oliveira, Valdíria Mello, Milka Carvalho e Larissa de Souza. A violência contra a mulher ela constitui um fenômeno baseado no gênero, que acomete então mulheres de todas as classes sociais e raça. E dentro das relações conjugais delas, essa violência ela vai se expressar de forma cíclica e duradoura. Tanto que quando relacionado ao rompimento dessas relações, segundo Franco Magalhães Neres, 2018, são necessárias estratégias que venham a estar relacionadas com as especificidades de cada uma delas. Ou seja, estratégias que respeitem os aspectos culturais, religiosos, econômicos, dentre muitos outros aspectos que cada uma possui. Então, essa pesquisa ela buscou, nesse sentido, identificar as estratégias adotadas por mulheres de comunidade quilombola para a saída da violência conjugal, né? Identificar o que essas mulheres, em sua especificidade, né, como quilombola, como mulher negra quilombola, quais as estratégias adotadas por elas para a saída da violência conjugal. Como metodologia, foi desenvolvido um estudo exploratório qualitativo desenvolvido com 12 mulheres com história de violência conjugal residentes em uma comunidade quilombola do estado da Bahia, Brasil. O locus da pesquisa foi uma estratégia de saúde da família na comunidade quilombola do Alto da Maravilha, em Senhor do Bonfim, Bahia, onde os dados foram coletados por meio de entrevista com apoio de formulário e gravador de voz, sendo os dados analisados a partir da análise de conteúdo temática proposta por Bardan. Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução 466/2012 e também a pesquisa ela foi aprovada pelo CEP da UNEB. Como resultado, foi possível perceber que essas mulheres quilombolas elas rompiam as suas relações conjugais através da saída da residência e da denúncia, então seguida pela concessão da medida protetiva, o que pode ser identificado através da fala da entrevistada 1, onde ela diz assim: quando eu estava grávida de 7 meses, ele me derrubou em cima de umas pedras ao me bater. Depois disso, lutei comigo mesma para que eu tomasse a decisão de não querer mais ficar com ele. Então, chamei a polícia, fiz o boletim de ocorrência, ele foi levado para a delegacia de Bonfim e hoje eu tenho a medida protetiva através da Lei Maria da Penha. Então, é perceptível que essas mulheres quilombolas, elas buscavam apoio nos serviços jurídicos e serviços policiais, como forma, então, de rompimento dessas relações. Estudos, eles mostram que os serviços jurídicos e policiais, através da Ronda Maria da Penha e através da medida protetiva, eles são, então, potenciais apoio, suportes de apoio, que a favorecerem a ruptura do ciclo de violência, né? Segundo Carneiro e seus colaboradores no estudo realizado esse ano. É importante também perceber que os espaços sociais e de saúde, eles não foram então vislumbrados por essas mulheres como apoio, né, para a ruptura dessas relações, o que, segundo Silva, pode estar interligado à própria vulnerabilidade que essas mulheres negras possuem, né, tanto na questão do acesso quanto na utilização dos serviços de saúde. Concluímos então que essa pesquisa ela avança ao trazer essas estratégias de rompimento da violência conjugal que foram adotadas por mulheres quilombolas, porque nesse sentido podem ser elucidados elementos para futuras intervenções para auxiliar então este público. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada. Bom, eu vou apresentar o trabalho Experiência de Monitoria em Saúde do Idoso em Outubro de Enfermagem, que tem como autores Vanessa Cavalcante Coelho de Macedo, Flávia Emília Cavalcante Valência Fernandes e Priscila Helena Alencar Falcão Sobral. Introdução. A monitoria é um serviço de apoio educacional que visa melhorar o desenvolvimento do discente no processo de ensino e aprendizagem, pois ela envolve o discente no processo de ensino, já que ela acompanha o docente durante o desenvolvimento da disciplina e colabora com a sua aprendizagem, já que ele está passando novamente pelo o desenvolvimento de uma disciplina que ele já cursou anteriormente. Assim, é importante
o aluno passar por essa experiência, porque, segundo Conceição 2017, isso faz com que o discente ele se torne, no futuro, um profissional capacitado e preparado para atuar como promotor da saúde do ser humano. Objetivo: relatar a vivência da monitoria de saúde do idoso, refletindo sobre sua importância na formação acadêmica e sua utilização na prática profissional. Revisão de literatura. A monitoria acadêmica no processo de ensino e aprendizagem, ela possibilita desde o acompanhamento de atividades até a realização de orientações e revisões dos conteúdos ministrados, pois o aluno ele passa por esse processo de acompanhamento de toda a disciplina, isso envolvendo o processo de ensino e aprendizagem, porque ele está atuando como facilitador da aprendizagem de outros discentes, colaborando assim também com a sua aprendizagem. No desenvolvimento de metodologias diferenciadas que visam atender o objetivo da disciplina, assim como na mediação dos grupos de estudo, a monitoria ela atua como importante facilitador desse processo, pois o aluno ele consegue perceber e identificar, de acordo com a necessidade da turma, qual a metodologia mais adequada para atendê-los. Métodos: trata-se de um relato de experiência realizado a partir da vivência discente na monitoria da disciplina de saúde do idoso, que foi realizado entre agosto e dezembro de 2019 em uma turma de enfermagem. Resultados: a disciplina ela foi desenvolvida com a utilização de metodologias ativas, como as discussões em grupo, produções científicas, seminários, simulações teatrais, entre outros, uma preparação que o aluno teve durante a teoria para o desenvolvimento da prática que aconteceu com idosos dos centros de convivência. Possibilitou também o aprofundamento dos conteúdos teóricos, além de desenvolver a capacidade do planejamento através de aulas práticas envolvendo discentes e idosos, pois a prática ela foi desenvolvida em conjunto entre professor e orientador, através da avaliação que foi realizada ao longo da disciplina sobre o desenvolvimento dos discentes e sobre o público do qual os alunos iam realizar suas práticas. Além disso, propiciou a iniciação da docência, tanto com os monitorados, quanto os sujeitos que foram assistidos durante a disciplina, que foram os idosos. Discussão: a partir da participação do monitor, de forma importante, se contribuiu com o desenvolvimento da competência pedagógica, pois auxiliou na apreensão e produção do conhecimento com outros alunos que fazem parte desse processo. Pois o monitor ele ajuda no desenvolvimento dos discentes da disciplina, certo? E a utilização das metodologias ativas, elas precisam acompanhar os objetivos pretendidos pela disciplina. A avaliação, ela pode ser considerada como uma estratégia que permite reconhecer as dificuldades dos alunos e, segundo o Bogin, em 2016, essa avaliação ela é realizada para que se possa ser feita uma adaptação das estratégias didáticas e, assim, alcançar o objetivo da disciplina e das atividades propostas durante ela. Segundo Moran, 2015, essas atividades elas têm que ser organizadas de acordo com o que se pretende. Se você pretende que o aluno seja mais criativo, metodologias que buscam isso. Se você pretende que o aluno se torne mais ativo, metodologias que propiciem que ele atue ativamente em todo o processo. Bom, considerações finais. A monitoria, ela possibilita aos estudantes de enfermagem uma melhor formação acadêmica, para que, a partir disso, eles possam estruturar ações que vão proporcionar a otimização e a qualidade da assistência à saúde na atuação profissional, pois a graduação, ele permitiu, através da monitoria, que o aluno monitor ele tenha essa experiência para que, no futuro, possa utilizar na sua prática profissional. Essas foram as nossas referências. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a professora Natécia, enfermeira do trabalho. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado Experiência na implantação de um programa de dependência química
e uma empresa de grande porte. Esse trabalho foi conduzido por mim, pelo Rogério, pela Ana Cláudia e pela Marcela Souza. Quando a gente fala em dependência química, é uma preocupação muito grande, né, em todas as empresas, e esse número ele vem aumentando cada dia mais, tanto o uso quanto o abuso, né, quanto a dependência de álcool e droga dentre os seus empregados. Alguns empregados buscam apoio nas drogas, conhecidas por serem poderosos estimulantes intelectuais. Olá, sou Amanda Camille da Silva Figueiredo, acadêmica de enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso. Faço parte do projeto de extensão Palestra de Fim de Tarde. Vou apresentar hoje o nosso trabalho sobre extensão universitária remota e os desafios em tempos de pandemia. Relato de experiência. Sou a autora principal. Minhas coautoras são Andressa, Helena, Janaína e Tainá. Introdução. O nosso projeto de extensão, ele busca associar a universidade e a sociedade, com troca de saberes, interação e conhecimento. E temos uma ação contínua, educativa, cultural, tecnológica, científica, específica, social e com prazo determinado. Objetivos: relatar a diferença do projeto antes e durante a pandemia, visando literatura. As reuniões passaram a ser online, com prazo de entrega e trabalho em equipe à distância. Metodologia: trata-se de um relato de experiência vivenciado pelas bolsistas voluntárias do projeto Palestra de Fim de Tarde, durante o distanciamento social com atividades remotas. Resultados: com a pandemia, tivemos que adaptar e ressignificar as atividades do Palestras, junto com parcerias de outros profissionais para a realização das palestras. Discussões: tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, e então surgiu a ideia de realizarmos palestras remotas. Considerações finais: adaptar e ressignificar as atividades que passaram a ser remotas de modo online se tornou um desafio, mas finalmente conseguimos concluir o nosso objetivo. E essas foram as referências usadas. Muito obrigada. Olá, congressistas! Eu me chamo Amanda Kathleen, sou acadêmica de enfermagem do Centro Universitário do Distrito Federal, aqui de Brasília, e hoje estarei falando sobre o meu trabalho que desenvolvi em conjunto com as acadêmicas Mariana Fernandes, Sara Teixeira e a mestra em enfermagem Bárbara Caldas, cujo título é A Fadiga da Compaixão e o Enfrentamento da Enfermagem. Bom, a fadiga da compaixão é uma psicopatologia cujo conceito ainda está em formação. Entretanto, pode ser compreendida como a anulação da habilidade de um indivíduo de cuidar e de sensibilizar por alguém, resultado do esgotamento da assistência a pacientes aflitos, deflagrando uma série de sintomas que vão desde o físico até o emocional e espiritual. O termo foi introduzido pela primeira vez na década de 90 por Carol Johnson, enfermeiro e educador do Texas, em sua pesquisa sobre a síndrome de burnout entre enfermeiras do setor da emergência. Os objetivos que nos induziram a realizar este trabalho foram identificar como a fadiga da compaixão afeta os profissionais da enfermagem em sua assistência aos pacientes, diferenciar a fadiga da compaixão de outras patologias relacionadas ao estresse do profissional em seu ambiente de trabalho, propondo intervenções eficazes para prevenir e minimizar os efeitos da mesma e ponderando a presença dela durante a formação profissional. A fim de buscarmos uma perspectiva teórico-contextual, nos embasamos em literaturas existentes
com o uso da metodologia de uma revisão narrativa de literatura. Selecionamos 20 artigos com os idiomas em português, inglês e espanhol, coletados das bases de dados e bibliotecas Medline, Cielo e Lilacs, com publicações entre os anos de 2015 a 2020, selecionados no período de setembro de 2019 a abril de 2020. Utilizamos os descritores esgotamento psicológico, enfermagem psiquiátrica e saúde do trabalhador. Ao decorrer da nossa pesquisa, encontramos que, ao conhecer um evento traumatizante, uma série de comportamentos e emoções são desencadeados nos profissionais, eclodindo assim sintomas semelhantes aos distúrbios psicológicos, além de queixas somáticas, fisiológicas, mudanças no cotidiano que afetam o atendimento ao cliente e os relacionamentos entre a equipe de trabalho. Existem intervenções diversificadas e eficazes para o tratamento da fadiga da compaixão, e como um fator crítico para a prevenção está o suporte do gestor, que pode criar um ambiente laboral saudável com relacionamentos positivos e identificar profissionais em risco. Um dos autores pesquisados, Ledoux 2015, ressalta a visão da patrona de enfermagem Florence Nightingale, que em suas anotações, abordando sobre o sofrimento dos pacientes, escreve que os enfermeiros devem se esforçar para aliviá-los, através de atos de compaixão, afirmando assim a importância da compaixão na assistência. Um dos autores pesquisados, Ledoux 2015, ressalta a visão da patrona de enfermagem Florence Nightingale, que em suas anotações, abordando sobre o sofrimento dos pacientes, escreve que os enfermeiros devem se esforçar para aliviá-los, através de atos de compaixão, afirmando assim a importância da compaixão na assistência. Este trabalho tem como finalidade contribuir com a disseminação do conhecimento a respeito da fadiga da compaixão, que ainda é pouco difundida na área da saúde, mas muito prevalente. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Olá, meu nome é Matheus Barros Santos Almeida. Agradeço a presença de vocês nessa apresentação. Esse trabalho teve como coautor Mariane Cardoso, Elisiane Cássia, Ozuna Alves e Flávia Emília. Tem como título Fatores associados à gravidade dos casos de Covid-19 entre os idosos. O SARS-CoV-2, ou popularmente conhecido como Covid-19, surgiu na província de Wuhan, na China, no final do ano de 2019. Ele é um vírus pertencente à família dos beta-coronavírus e tem vários sintomas semelhantes ao do SARS-CoV e ao do MERS-CoV, como tosse, dor nos músculos, febre, dor de garganta, infecção no trato respiratório, inorreia, dispneia, miptose, progressão para uma pneumonia e sepse nos casos mais graves, segundo Leung 2020. Os casos registrados de Covid-19 mostraram que os idosos são o público de maior risco para uma evolução grave, em especial aqueles que possuem comorbidade associadas. Gao 2020. O objetivo desse artigo é conhecer os fatores associados à gravidade dos casos de Covid-19 entre idosos. Em 2020, a OMS denominou o Covid-19 como uma pandemia mundial. Esse vírus tem sua contaminação via gotículas normalmente. E ele tem uma característica bem especial que o diferencia dos outros, que é seu período de contaminação. Seus sintomas só aparecem com total impacto quando ocorre uma contaminação total do indivíduo, quando a infecção já está prolongada. Isso faz com que essa pessoa entre em contato mais tempo com as pessoas ao seu redor, fazendo com que ele se dissine com maior facilidade. O Wang, em 2020, disse que o SARS-CoV-2 entra nas células hospedeiras pela enzima conversora de angiotensina 2, ACE2. A metodologia desse estudo é uma revisão integrativa da literatura
com busca nas bases de dados da PubMed em 28 de 8 de 2020, utilizando os descritores Elderly, Covid-19 e Risk Factors, incluindo os artigos com texto completo disponível, publicados em 2020, e que atendiam aos objetivos propostos, totalizando 10 artigos. Foram excluídos os artigos de opinião, cartas narrativas e artigos que não correspondiam ao objetivo do trabalho. Como resultado, tivemos que os fatores de risco associados aos idosos são, segundo o GAL, comorbidades, MEFTARI, estilo de vida, baixa imunidade e os genes, e idade, segundo Leung, e marcadores laboratoriais, segundo Lee, como grande quantidade de leucócitos, linfócitos, nitrogênio na ureia maior que 20 mg por decilitro, creatinina sérica maior que 1 mg por decilitro e proteína C reativa maior que 8 mg por decilitro. Discussão. De acordo com os artigos, ainda existem vários fatores sem comprovação específica relacionados à mortalidade, como é o caso da hipertensão e do gênero, pois, segundo Leung, são necessários mais estudos para comprovar a associação de hipertensão com mortalidade. E houve divergência entre Lee e Gall, pois Lee citou que a taxa de letalidade geral entre pacientes do sexo masculino foi significativamente maior do que pacientes no sexo feminino. Já Gall citou que não houve nenhuma diferença significativa entre os idosos, entre o gene dos idosos falecidos e os que receberam alta. Considerações finais. Os fatores de risco para a Covid em idosos eles necessitam de mais aprofundamento para a comprovação de hipóteses. Como já citei, a real influência da hipertensão e do gênero no aumento da mortalidade e é preciso também de novas evidências. Além disso, a partir desse estudo, é possível ter uma visão melhor sobre quais os fatores associados ao Covid que em idosos acarretam um aumento na mortalidade, permitindo assim uma atuação nas medidas de cuidado e prevenção pela equipe de enfermagem. E aqui tenho as minhas referências. Olá, eu me chamo Analisa Batatinha de Castro Silva, sou discente do curso de enfermagem da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Campus 7, na cidade de Alto Bonfim, e venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Fatores Associados ao Surgimento de Traumas Mamilares em Nutrizes. Como autores está eu, Monalisa, está Rafaela Guimarães Freitas, Kellen Carolina Almeida dos Santos, Cátia Vanessa Rodrigues dos Santos e Gilvânia Patrícia do Nascimento Paixão. Então, Santos e colaboradores, eles trazem que o aleitamento materno é uma estratégia fundamental para a redução da morbimortalidade infantil, principalmente da perspectiva da prevenção e promoção da saúde do lactante. Muller e colaboradores, eles trazem alguns benefícios da amamentação para o recém-nascido. Dentre eles está as propriedades imunológicas, na qual o leite materno, especificamente o colostro, é considerada a primeira imunização passiva da criança. Então, benefícios hormonais, endócrinos e também nutricionais. Pontes e colaboradores, eles também trazem benefícios da amamentação para a puérpera. Dentre elas está diminuição nas taxas de incidência de câncer de mama, a breve involução do útero, uma menor probabilidade de hemorragia uterina pós-parto comparada a mulheres que não amamentaram e uma alternativa mais econômica de alimentação para as famílias. O objetivo principal do nosso estudo foi identificar os fatores associados ao surgimento de traumas mamilares em nutrizes durante o pós-parto. A nossa metodologia, então, nosso estudo é uma pesquisa quantitativa, descritiva de corte transversal, foi desenvolvida inicialmente na maternidade do Agadão, Hospital do Antônio Monteiro, e também em uma unidade de saúde da família durante a consulta pré-natal das mulheres. Foi desenvolvido durante os meses de fevereiro e março de 2019. Inicialmente, as mulheres eram recepcionadas e orientadas no pós-parto pelo grupo de extensão, o GAAN, Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno. O nosso estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, e disponibilizamos um termo de consentimento livre esclarecido para os participantes. Utilizamos o software SPSS para os nossos resultados. Então, como critério de inclusão, denominamos ter no máximo 24 meses de pós-parto e ter idade maior ou igual a 18 anos. Os critérios de exclusão foram mães de neonato que apresentaram malformação de palato e língua, pois já propiciaram a maior dificuldade de pega e um maior risco para desenvolver o trauma mamilar. Aqui estão os nossos resultados.
Então, essa primeira tabela, ela traz as características sociodemográficas das nossas participantes. A maioria se caracterizaram na faixa etária de 18 a 35 anos, com escolaridade de ensino médio. A raça foi predominante parda. Quando questionadas se moravam com companheiro, a maioria disseram que sim. A renda familiar, sua maioria disseram ser compatível com as necessidades básicas. Sobre o plano de saúde, a maioria disseram que não tinham. E sobre o trabalho remunerado, a maioria também disseram não trabalhar remuneradamente. Aqui também está outra tabela, a nossa segunda tabela, que traz as características obstétricas das nossas participantes. Então, a variável que nos chamou a atenção e se destacou no nosso estudo foi a variável trauma mamilar anterior, ou seja, observou significâncias estatísticas em mulheres que tiveram trauma mamilar anterior comparado com mulheres que já haviam lactado e tido trauma mamilar. Aqui estão as nossas discussões. Então, da disposto, a única variável que se mostrou estatisticamente significante foi não ter tido trauma mamilar anterior, se mostrando como fator de proteção. E as nossas considerações finais, então, o presente estudo ele apresenta os fatores que estão associados ao trauma mamilar, sendo que o fator significativo foi ter tido trauma mamilar anterior, e as eventuais limitações do nosso estudo foi a questão das atividades de ensino e extensão presenciais terem sido suspensas por conta da pandemia, então tivemos um tempo curto para a captação dessas mulheres, e também é necessário estudos com significâncias estatísticas para que se possa ampliar o conhecimento com relação aos fatores que influenciam na temática de trauma mamilar e também para que os profissionais possam atuar mais fortemente frente às mulheres mais expostas. Aqui estão as nossas referências, o meu muito obrigado e tenham todos um ótimo congresso. Oi, gente. Meu nome é Suyan Sávia, sou discente do 6º período de enfermagem da Faculdade Univerá Piraca Alagoas e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é os fatores de risco para o desenvolvimento da doença do silicone, ásia, em mulheres. Com isso, a gente precisa primeiro entender o que é a síndrome do silicone, que é uma síndrome autoimune inflamatória induzida por adjuvante, que está associada ao rompimento dessa prótese estética. Os seus principais sintomas são fadiga crônica, mialgia e atralgia. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi identificar os fatores de risco para mulheres com silicone desenvolver a ásia. O método utilizado nesse estudo foi uma revisão da literatura que foi norteada pelos descritores autoimune inflamatória induzida por adjuvante e silicone. Com seu operador booleano AND, nas respectivas bases de dados PubMed, ScienceDirect e Lilacs. E após os critérios de inclusão desse estudo, foram selecionados 5 artigos. Nos resultados, a gente conseguiu identificar que, em um estudo com 300 participantes, com um implante de silicone, 61% apresentaram artralgia, 59% fadiga crônica, 49% mialgia e 37% distúrbio do sono. Em um outro estudo, com 185 pacientes com implante, 73,3% dos casos apresentaram nódulos inflamatórios e 15 casos apresentaram queixas de ásia, os primeiros sintomas da ásia. Em um outro estudo com mulheres, após 2 anos da cirurgia, 20% delas relataram artralgia e fadiga, e 10 mulheres tiveram seus linfonodos removidos e 17 queixou-se que sofria de doenças autoimunes. Em 176 pacientes, 38% houve ruptura dos implantes, 77% tiveram fadiga severa, 56% das mulheres relatou artralgia e a disfagia foi um problema de queixa em 35 pacientes. 35% das pacientes. Com isso, na discussão, a gente identificou que a maioria das mulheres apresenta sintomas após a cirurgia de inserção dos implantes, sendo ele fadiga crônica, artralgia, mialgia, disfagia, além de terem retirado seus linfonodos e desenvolvido doença sistêmica grave como doença autoimune.
Assim, a gente conclui que é necessário informar a paciente dos possíveis riscos do desenvolvimento da ásia antes e após a inserção do silicone, pois irá disseminar o conhecimento para que ela reconheça os primeiros sintomas dessa síndrome. E quais são as contribuições e as implicações para a enfermagem? A assistência de enfermagem, como a profissão mais próxima ao paciente no atendimento, poderá identificar os primeiros sinais e sintomas da doença. E na promoção de educação e saúde, desenvolvendo o diagnóstico de enfermagem e proporcionando a qualidade de vida. Essas foram as referências utilizadas nesse resumo e muito obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem. Meu nome é Michele Fabiana, junto com Ellen Gandra. Vou falar sobre os fatores de riscos relacionados à contaminação de profissionais de enfermagem pela Covid-19. Neste ano de 2020, a Covid-19 chegou de forma avassaladora no mundo inteiro. Na atual pandemia e no âmbito dos serviços de saúde, os profissionais da enfermagem brasileira e internacional são diariamente desafiados no atendimento a pacientes acometidos ou com suspeita da doença. E um dos desafios no atendimento são os fatores de riscos que eles estão expostos. O objetivo geral do trabalho é compreender os fatores de riscos relacionados à contaminação de profissionais de enfermagem pelo coronavírus. E os objetivos específicos são identificar quais são esses fatores de riscos e estratégias para diminuir os riscos do adoecimento dos profissionais da saúde. Nós fizemos uma revisão literária da atual pandemia da Covid-19 no âmbito do serviço de saúde. E os profissionais de enfermagem têm enfrentado diversos desafios, principalmente relacionados com a lida desses fatores de risco. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica no período de janeiro a setembro de 2020, com base de dados no Cielo, Lilacs e BNDEF. Os textos que utilizamos foram textos em português, inglês e espanhol, com os seguintes descritores: infecções por coronavírus, profissionais de enfermagem e enfermagem. Os resultados que obtivemos foram que os profissionais de enfermagem estão frente a um recente agravo epidemiológico. E impactos à saúde desses profissionais têm sido consideravelmente agravados por diversos fatores relacionados a essa doença. E quais são esses fatores de riscos? O contato próximo, desprotegido e prolongado com secreção e excreção de pacientes infectados, a superlotação das unidades de saúde, a falta de leitos para internação, a falta de equipamentos e treinamentos para os cuidados, ou seja, por ser uma doença muito recente, os profissionais de saúde têm aquela dúvida, de como colocar o equipamento, como retirar, de maneira a não se contaminarem. A intensificação da jornada de trabalho e a maior complexidade das tarefas. Ou seja, neste ano de 2020, foi um ano que a jornada de trabalho aumentou bastante, e esse cuidado com os pacientes da Covid-19 requer uma atenção extra. Por quê? Porque são cuidados complexos, são pacientes complexos que demandam muito da atenção e dessa intensificação de cuidados, podendo gerar a contaminação dos nossos profissionais da saúde. As considerações finais. Alerta-se, frente a essa pandemia, a necessidade de serviços de saúde disporem de mecanismos e estratégias para adequar as rotinas de trabalho dos profissionais da saúde, ou seja, requer a necessidade de criação, de disposição de mecanismos e estratégias para que
para evitar a sobrecarga de trabalho, esgotamento físico e principalmente psicológico dos profissionais da saúde. O medo da lida com aqueles pacientes, o medo de se contaminarem, o medo da perda, o medo de errarem. Então, assim, requer que os gestores, nós gestores, criamos mecanismos e estratégias a fim de reduzir esses fatores de contaminação dos nossos profissionais. Aqui estão as referências, eu agradeço a todos, meu muito obrigada. Fatores desencadeantes para a enxaqueca e a luta de um tratamento eficaz. Uma revisão integrativa. Caracterizada por crises de dores de cabeça bilaterais ou unilaterais de início ardiloso mais progressivo, a cefaleia é dividida em cefaleia primária e secundária, podendo atingir uma intensidade moderada a severa, acompanhada de intolerância a ruídos, cheiros, luz, sinofobia ou vômitos. Como objetivo, tem destacar os principais fatores desencadeantes da cefaleia e os métodos terapêuticos. Trata de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. Foram consultadas as seguintes bases de dados: Cielo e Biblioteca Virtual de Saúde. Foram utilizados os descritores de forma combinada por meio de operador Boolean AND. Foram selecionados 15 artigos publicados no período de 2013 a 2020. Como resultado, nós temos: a partir da análise dos estudos, é possível, dentre os principais fatores contribuintes para o aparecimento da enxaqueca, vale destacar a alimentação inadequada, distúrbios emocionais, estresse, depressão, privação ou excesso de sono, fadiga e medicamentos. Há também uma forte relação entre a dor de cabeça com o tabagismo frequente, a falta de atividade física e sobrepeso. Discussão. Apesar da fisiopatologia da doença ser pouco conhecida e ainda não ter um tipo de tratamento eficiente, é notório que os sintomas da enxaqueca estão ligados ao estilo de vida adotado pelo portador. Considerações finais. Uma vez que a enxaqueca altera a qualidade de vida do paciente, os maiores métodos de prevenção e a melhora da patologia são a aplicação de intervenções com o intuito de minimizar seus fatores desencadeantes. Contribuições e implicações para a enfermagem. O enfermeiro é o profissional de saúde que passa mais tempo com o paciente, coletando informações e indagações. Dessa forma, saber os principais fatores desencadeantes da enxaqueca é essencial ao prestar o cuidado para uma educação em saúde eficaz. Referências e obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Camila Aragão, sou estudante de enfermagem e hoje estou representando o projeto acadêmico de plantão. Irei dar início à apresentação do trabalho sobre educação e saúde como instrumento facilitador de aprendizagem na universidade. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis estão presentes na nossa sociedade há diversos anos. Ela comete pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes idades e em diversas fases da sua vida, inclusive na gestação. As infecções elas são transmitidas através do ato sexual desprotegido, ou seja, sem uso de preservativo, e o ato sexual pode ser ele tanto vaginal, anal ou oral. São diversos fatores que influenciam a transmissão dessas infecções. Uma delas é o conhecimento reduzido sobre a temática, que isso, consequentemente, provoca o aumento das taxas de contaminação. Os objetivos de nosso projeto foi, geral, realizar a educação de saúde acerca das infecções sexualmente transmissíveis no espaço universitário. Os objetivos específicos são observar o grau de conhecimento dos universitários acerca da temática e orientar os métodos preventivos acerca das STs. A metodologia utilizada foi o relato de experiência no estilo descritivo. Essa ação ocorreu na Universidade de Tiradentes, localizada na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Contamos com a participação de 20 voluntários do curso de enfermagem e foram utilizados preservativos e panfletos disponibilizados pela Secretaria de Saúde aqui do estado
Como estávamos no mês de fevereiro, tivemos a ideia de fazer um bloco da prevenção. Então, estamos fantasiados a caráter, como pode se ver na imagem, e saímos da biblioteca lá da cidade e passamos por vários setores, né, várias áreas, distribuindo esses panfletos, as camisinhas e tirando dúvidas e dando informações aos estudantes. Bom, de imensa gratidão ter participado dessa ação. Para os estudantes de enfermagem, ações como essa, do projeto de extensão, viabiliza nosso conhecimento e transforma, né, os ouvintes que estavam presentes, enriquecedor tanto para os estudantes como para aqueles que estavam ouvindo. A nossa sociedade ainda é um pouco restrita. Como assim restrita? Ainda há um tabu sobre a fala do sexo, ainda há um tabu sobre a discussão na sociedade. Muitos alunos estavam com vergonha de pegar o preservativo, de pegar o panfleto. Por mais que os voluntários tivessem idades semelhantes aos ouvintes, ainda existia essa barreira de comunicação. Mas, de acordo com, né, o decorrer da ação, nós tivemos um excelente aproveitamento. Várias pessoas tiravam suas dúvidas, a gente entregou todas as camisinhas que tínhamos pegado no dia. Então, foi excelente. Apesar dessa barreira de comunicação no começo, mas ao decorrer da ação, as pessoas foram ficando um pouco mais livres. Mas ainda, né, é compreensível essa barreira, já que a educação em saúde é um pouco, podemos dizer, fraca. Os pais não têm um bom diálogo com seus filhos, nas escolas ainda existe essa dificuldade de falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Muitos jovens só vão aprender sobre isso no ensino médio, lá com seus 16, 17 anos, prestes a fazer vestibular. Muitos ainda já dão início à sua relação sexual precoce aos 13, 12, 11 anos. Então, os meios de comunicação não facilitam, às vezes passam informações erradas e de forma descabidas. Então, apesar de tudo, foi excelente. Em conclusão, como participante de um projeto de extensão, acredito que o meio da educação em saúde é enriquecedor, promove o conhecimento, viabiliza que o paciente, que o estudante ganhe empoderamento acerca do tema e promove um conhecimento geral sobre diversos assuntos, como no nosso caso, as ISTs. Obrigada a todos. Essas foram suas referências.